Olá, Pamela. Aqui. É, a gente vai assistir isso aqui, a gente vai pegar um pulinho e a gente vai ainda.
Boa noite, Boa noite, tudo bem, Miriam? tudo bem? Você que vai apresentar o trabalho da Tricentenária, é isso? Isso, correto. Ah, perfeito. Então, aguardar um pouquinho, que os outros ainda não chegaram aqui na sala. Ok, obrigada. Boa noite, Fernando. Boa noite, Suzy. Tudo bem, pessoal? Estamos aguardando ainda os autores dos trabalhos.
Boa noite. Acho que está fechado o seu microfone. Tudo bem, Ana Carolina? Tudo bem? Você é autora também, né? Deixa eu dar uma olhadinha Sou, aqui. aham. Você Então, aqui tá... para mim, eu tô como primeira a apresentar, é isso? É isso mesmo. Ai, que bom, porque eu, Primeiro. eu tô na universidade, eu vou dar aula. Ah, então tá bom. Obrigada. Então tá, chegou você, chegou a Miriam, que é do segundo trabalho, não chegou ninguém do terceiro trabalho. Podemos esperar mais 4 minutos para a gente ver se chega todo mundo? Podemos? Aham. Você é do Unicentro, né? Isso, sou, aham. Ana Isso. Carolina, Sérgio e Silvio. Tá, perfeito. Uhum. Esperar mais uns minutinhos. Às vezes demora para conectar. Quem não está acostumado com o Zoom, às vezes fica lá rodando. Já aconteceu comigo. Sim, não, não tem problema, não. Só que quero ser a primeira para não atrasar muito a aula, senão os alunos vão embora. É, não é fácil conciliar tudo, não. Bom, se até às 20h40 não chegar, a gente começa. Bom, pessoal, eu já vou introduzindo aqui e dando algumas instruções, né? A Ana Carolina está aqui, a Miriam está aqui, que é do segundo trabalho. Está aqui a Pamela e a Suzy. Ah, desculpa, a Pamela está me ajudando aqui no suporte e a Suzy está assistindo o trabalho. É isso, Suzy? Veio para assistir. O terceiro trabalho, pela minha relação aqui, é a revisão sistemática da literatura sobre riscos associados à gestão do conhecimento disperso, que é o Zé Henrique Viana Santos. Bom, pessoal, aqui, então, na nossa sessão, são 3 trabalhos, eu já vou falar. Cada trabalho tem 15 minutos para apresentação e depois a gente tem 5 minutos para arguição, né? Para um debate, para uma discussão sobre o trabalho, sobre dúvidas. E, bom, primeiro quero parabenizar vocês aí por terem aprovado o trabalho no Imprad. Não sei se é a primeira vez que vocês estão nesse congresso, e eu já tenho participado há muitos anos, né? Eu sou professor no programa de mestrado profissional também, então, meu nome é Alexandre Nabil Gobril, né? Então, desejo a vocês aí sucesso aí nessa empreitada, tá bom? Só relacionando aqui os trabalhos, bem rapidamente, pessoal. Então, o primeiro é inovação tecnológica e a promoção de uma cidade sustentável, uma revisão integrativa da literatura. Ana Carolina Veloso Valenga, que está aqui, Sérgio Luiz Dias de Oliveira e Silvio Roberto Stefani, do Unicentro. O segundo trabalho, inovar para reinventar, implantando cultura de inovação em uma empresa pública tricentenária. Miriam Gomes de Oliveira Soares, do BMEC Rio, que está aqui, Ana Cristina Celano Teixeira, Kerit Alves de Freitas e Daniela Munhoz da Costa Lima. E nosso terceiro trabalho é a revisão sistemática da literatura sobre riscos associados à gestão do conhecimento disperso, à inovação aberta. José Henrique Viana Santos, da Universidade Federal do Ceará, Germano Fenner e o professor Fábio Lotti Oliva, aqui da FEA-USP. Então, vamos começar, tá, pessoal? Eu vou marcar o tempo, faltando
faltando 5 minutos, eu dou um toque para vocês. Então, 15 minutos, tá bom? Se você, Ana, se quiser subir já a sua apresentação. Tá aparecendo para vocês aí certinho? Sim. Passando, ó. Sim. Sim. Então tá, eu posso começar? Então, nosso trabalho, ele trata da inovação tecnológica e da promoção de uma cidade sustentável. Foi realizada uma revisão integrativa da literatura sobre esses temas. Então, o que são inovações tecnológicas? Inovações, né? As inovações, elas são originadas a partir de um novo conhecimento, e elas podem ser tanto técnicas quanto tecnológicas. Quando falamos em um sistema que envolve tanto o processo de inovação técnica quanto o processo de inovação tecnológica, a gente fala de um sistema de inovação. E os sistemas de inovação, eles consistem em sistemas sociais onde a sustentabilidade e a desigualdade social são vistas em nível global. Então, aqui a gente vai tratar dos sistemas sociais, né, dos sistemas de inovação, como sistemas de transição para a sustentabilidade, né? E por que eu digo isso? Porque em 2015 foram criados pela Organização das Nações Humanas, né, a ONU, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que estão associados à Agenda 2030. Então, são 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Eles fazem parte de um plano de ação realizados com a finalidade de minimizar a pobreza, desenvolver um planeta saudável e ainda assegurar que a população mundial tenha um futuro sem consequências negativas. Mas, para a gente conseguir, né, que todo mundo tenha esse pensamento de sustentabilidade, né, esse pensamento sustentável, a gente passa por uma transição, né? E essa transição acontece também nos sistemas, né? Nos sistemas sociais, que no caso, no caso deles, né, a sustentabilidade passa a ser considerada, bem como a desigualdade social. Então, os sistemas sociais passam a considerar a sustentabilidade, né, a partir desse sistema de inovação. Aí, o objetivo desse trabalho é identificar os principais estudos que contribuem para a construção de cidades sustentáveis, considerando o processo de inovação tecnológica nos últimos 5 anos. O problema de pesquisa: quais os principais estudos que aliam o processo de inovação à construção de uma cidade sustentável, encontrados nas bases de periódicos CAPES, Scopus e SPEL nos últimos 5 anos. Então, o método da pesquisa, né, utilizado para o alcance do objetivo foi o de revisão integrativa da literatura, com o intuito de analisar pesquisas com relevância sobre o tema, sintetizando o conteúdo disponibilizado por esses estudos, né, e proporcionando uma compreensão sobre o assunto, indicando espaços que podem ser preenchidos por novas pesquisas na área. Então, a gente estava buscando visualizar se existiam lacunas, né, envolvendo esses dois temas, que seria, no caso, inovação tecnológica e cidades sustentáveis. A busca ela foi realizada por meio das bases de dados Scopus, periódicos CAPES e SPEL, né, em 2022. O recorte temporal foi dos últimos 5 anos de publicação, abrangendo o período de 12 de 2017 a 12 de 2022. E os filtros utilizados para a busca em ambas as bases foram os termos Sustainable City e Innovation, e em português, né, cidade sustentável e inovação. Essas palavras, né, deveriam estar constantes tanto no assunto ou no abstract dos artigos completos em inglês e em português também. Assim, a busca no portal de periódicos CAPES, ela encontrou 90 artigos por meio da base Scopus. Na CAPES foi encontrado 90 artigos, no Scopus 171 e 5 artigos na base SPEL, né, aliando os termos, no resumo. As bases de dados permitiram o acesso para download de 92 artigos.
Assim, esses artigos foram verificados um a um e, do total, foram selecionados para análise apenas os estudos que associassem a inovação ao desenvolvimento de cidades sustentáveis. Então, resultou em 19 artigos. Aqui foram as bases de dados, né, que eu coloquei aqui, que permitiram o acesso de 92 artigos, porque alguns artigos não estavam com livre acesso, né? Às vezes acontece isso, a gente tem que, às vezes, pagar para a revista proporcionar, então aqui, no caso, deu certo somente 92. Aí, a partir da análise de todos eles, né, da leitura de todos eles, a gente verificou que alguns artigos, eles não alinhavam, né, não associavam de forma correta o desenvolvimento, né, a inovação ao desenvolvimento de uma cidade sustentável. Então, a gente pegou para análise dos resultados somente esses 19 artigos. Então, para análise de dados foi feito o protocolo de pesquisa, né, onde a gente colocou ali inicialmente o problema de pesquisa, o objetivo e o construto, né, que é cidades sustentáveis e inovação, e a variável da análise, contribuições de inovação tecnológica, políticas e acesso para o desenvolvimento de cidades sustentáveis e desenvolvimento urbano sustentável. Então, por meio das buscas foram encontrados inicialmente um total de 265 trabalhos, entretanto apenas 92 estavam disponíveis para download. Esses estudos foram separados por ano, conforme a tabela, né? Então, no Scopus teve um total de 57, na CAPES 30, na SPEL 5, resultando em 92 para download, né? Por meio da tabela 1, né, deu para verificar que o ano em que mais se trabalhou os temas e cidades, os temas de inovação e cidades sustentáveis foi no ano de 2021, né, que teve 27 inovação e cidades sustentáveis, não, aqui, 27 artigos, né, porque aqui o 92 é total, isso mesmo. Então, em 2021 foi o ano que mais se trabalhou o tema inovação e cidades sustentáveis. Notou-se ainda que alguns trabalhos eles se repetiam em ambas as bases de dados e por isso foram excluídos, né? Então, desses 92 foram analisados, os que estavam duplicados foram excluídos. Então, acabou resultando em 66 artigos. Nem todos esses artigos discutiam efetivamente a inovação para o desenvolvimento da cidade sustentável, sendo que alguns, em algumas situações, apenas aludiam ao termo de forma vaga, né? Citavam o termo inovação ou citavam o desenvolvimento de uma cidade sustentável, mas não que se referiam a este tema e estudavam esse tema a fundo dentro da pesquisa. Então, esses também não foram utilizados para análise, né? Então, foi realizada uma segunda apreciação dos estudos, elegendo aqueles que realmente debatiam a inovação em seu corpo, procedendo em apenas 17 artigos. Então, após esse resultado, a gente jogou no Google Acadêmico e a gente verificou o número de citações obtido por cada um dos estudos, conforme a tabela 2. Então, aqui a gente pode ver cada um desses 17 artigos, né, o título deles e o número de citações conforme o Google Acadêmico e qual foi a base de dados em que foi encontrado e o ano. Então, por meio dessa tabela, a gente pode observar que o artigo com maior número de citações é de 2017, vou voltar aqui, né, que é esse primeiro ali da CAPES, e que entre os artigos menos citados encontra-se um trabalho realizado em 2022, né, que é aquele último ali. Então, a gente pode né, deduzir, né, isso é só uma dedução, que talvez isso aconteça por conta do tempo em que foi publicado, né? Um é de 2017 e tem mais citações e um é mais atual, 2022 não tem tantas citações assim. Porém, a gente resolveu analisar os trabalhos com mais, né, entre esses 17, os trabalhos com mais citações, 5 minutos. tendo em vista que esses trabalhos foram mais utilizados, né, foram mais trabalhados. Os 10 artigos analisados e com maior número de citações entre os selecionados foram publicados pelas seguintes revistas, né? Então, a gente citou aqui quais foram as revistas que publicaram esses artigos. E, por fim, né, finalizando aqui a análise, todos os artigos analisados foram publicados em revistas internacionais em inglês entre os anos 2017 e 2022. Verifica-se, assim, que os trabalhos nacionais encontrados pelo
SPEL não possuía um número de citações considerável quando comparado aos demais, então a base de dados SPEL ela é mais, ela do Brasil, né, uma base nacional, então ela teve um número de citação menos considerável quando comparado às bases de dados internacionais. Ao todo foram encontrados 5 artigos pela SPEL relacionados aos termos, dentre eles, 2 não traziam contribuição efetiva para os termos, e um deles havia sido encontrado também por meio da base Scopus, e por isso foi desconsiderado, então houve duplicidade. Assim, foram analisados apenas 2 artigos encontrados pela SPEL. A análise e discussão dos resultados possibilitou a visualização do cenário de publicações nacional e internacional acerca dos termos, bem como a forma como são trabalhados e se relacionam. Então, como conclusão, foi possível perceber que grande parte dos estudos buscados por meio do termo cidade sustentável também aludem ao termo cidade inteligente, então vários dos artigos a gente abria e começava a ler e via que ele não se referia com foco, né, para a cidade sustentável, mas sim com o termo cidade inteligente. Verifica-se que alguns estudos eles envolvem ambos os termos e fazem referências a cidades inteligentes e sustentáveis. Então, nesse sentido, percebe-se que nos trabalhos analisados para o processo de desenvolvimento de cidades inteligentes e sustentáveis, são consideradas as tecnologias de inovação como necessárias para a sua efetividade. Os estudos tratam de diferentes vieses da inovação e do desenvolvimento de cidades sustentáveis, abordando práticas, estratégias, indicadores, projetos e percepções. Deste modo, pode-se afirmar que as pesquisas que relacionam ambos os termos não possuem um padrão concreto de orientação e análise. Políticas e formas de inovação tecnológica são mencionadas nos artigos analisados, mesmo que não sejam considerados para análise de dados, mesmo que sejam citados apenas como dado teórico. Houveram pesquisas que consideraram o processo de inovação relacionado às diferentes ações organizacionais e somente que faziam menção às cidades sustentáveis como contribuição do estudo, né? Então, cidades sustentáveis não eram o foco do estudo. Nos 10 trabalhos em análise, constata-se que são diversas as formas de inovação visualizadas a partir de diferentes prismas utilizadas nas investigações do desenvolvimento de cidades sustentáveis e ou inteligentes. Então, não existe um padrão de inovação utilizado para o desenvolvimento de cidades sustentáveis e inteligentes, né? Então, são diversas formas de inovação. Pode afirmar ainda que há muitas lacunas a serem respondidas por estudos que relacionem o processo de inovação à promoção de cidades sustentáveis, principalmente no que diz respeito a trabalhos desenvolvidos no âmbito do Brasil, tendo em vista que foram encontrados somente 5 trabalhos nos últimos 5 anos. E essas são as minhas referências. Obrigada. Obrigado, Ana. Carolina, parabéns pelo seu trabalho. Primeiro, eu queria passar a palavra para a audiência, para ver se alguém quer fazer alguma pergunta. Bom, então eu vou fazer. Vamos lá. Bom, acho que o tema é muito relevante, né? E é estranho realmente a gente ter um número tão pequeno de trabalhos no SPEL, né, que tratem e que relacionem, né, inovação e cidades sustentáveis. Eu queria te perguntar se você consegue identificar alguma razão pela qual em 2021 a gente teve 27 trabalhos, você identificou 27, e ele caiu tanto para 2022, para 10 trabalhos, sendo que é um tema bastante emergente, né, que hoje parece que está na discussão, está no radar das organizações, das políticas públicas. Me parece assim meio inconsistente que a gente tenha tão poucos estudos em comparação com a relevância, né, e com a exposição de destaque que esse tema tem hoje na sociedade, nas políticas públicas e na própria universidade. Né, disciplinas, por exemplo, voltadas à questão da sustentabilidade, né, nos cursos de arquitetura, né, planejamento urbano, se fala muito em. Então, será que tem alguma coisa a ver com a parte de gestão e cidades sustentáveis seja um assunto que extrapola
vamos dizer assim, a área de administração e negócios? Como é que você avalia isso? Bom, professor, então, é, como eu comentei ali, né, essa é uma estimativa dos trabalhos que a gente conseguiu download, né? E aí, com relação à quantidade de trabalhos que tinha sido encontrado, ele cresce um pouco, né? Porém, a gente não fez essa estimativa considerando todos os encontrados de qual ano eram, né? Então, aqui o que a gente analisou foram esses 92 que estavam disponíveis para download. Então, em 2022, ele realmente tem, né? Ele tem esse decréscimo aqui. Mas eu não consigo afirmar para você que é realmente isso, porque a gente tem mais estudos, né? Porém, eles não estavam disponíveis, né? Não era de livre acesso. Então, acabou que a gente não conseguiu analisar, né? Esse restante, ó. Veja que a gente encontrou um total de 265 trabalhos. Então, é mais que o dobro, né? Então, talvez aconteceu, né? Existiram esses trabalhos. Talvez eles aconteceram, mas como não estava com livre acesso, a gente não conseguiu fazer essa análise, né? Mas de fato, né? Causa essa estranheza, realmente causa. E é difícil precisar, né? O porquê que isso aconteceu. Pode sim, pode ser algo governamental, né? Assim, o que eu vejo, porque eu estou estudando cidades sustentáveis na minha tese. Não é relacionada à inovação, porque a inovação eu utilizei para a disciplina, para uma das disciplinas, né, do doutorado. Então, por isso esse tema. Mas eu estou estudando cidades sustentáveis, que é o meu tema da tese. Só que eu estou estudando cidades sustentáveis e a inclusão do ODS 4, né, ou de alguma meta do ODS 4, que se refere à educação de qualidade, no ODS 11, que é referente às cidades sustentáveis. E o que eu vejo? Que a gente não tem acesso, sabe? Eu não sei até que ponto é interessante para a cidade, né, correr atrás da sustentabilidade, sabe? E eu vejo que a gente tem muita dificuldade de acesso a esses dados. Eu estou, né, em fase de coleta de dados e eu estou com muita dificuldade de obter dados referentes à poluição, né, emissões e tudo mais, e eu vejo que é muito da cidade não ter esses dados, sabe? Então, assim, é muito difícil da gente precisar, porque eu vejo que o governo não está muito interessado nisso. E ao Eu acho mesmo que tempo, e ao mesmo tempo eu vejo que eles, assim, não estão interessados nem nisso e nem nas pesquisas. Eles não fornecem esses dados, sabe, pra gente, quando a gente vai a campo. eu acho que tem duas coisas você poderia pensar para expandir um pouco Uhum, a coleta de dados. A primeira é que tem indicadores de qualidade de vida, por exemplo, que levam em consideração alguns dos parâmetros de sustentabilidade nas cidades, né? uhum, E talvez colocar colocar essas palavras-chave aí na tua pesquisa, né? Embora uhum. porque você pesquisou título e palavras-chave, é isso ou não? Que Não, eu ou pesquisei você no pesquisou resumo. resumo também? Isso, quer ver? Ó, deixa eu trazer aqui a minha metodologia. Os filtros utilizados para a busca foram os termos, né, Sustainable City Innovation, cidade sustentável e inovação, constantes no assunto ou no abstract, de Consulta o artigos website, tá? completos, em inglês e em português. Tá. E a outra questão é que talvez textos que não são da área de negócios, tecnologias, por exemplo, aplicar, inovação pode ser inovação de modelo, né, ou pode ser inovação Uhum, de tecnológica. Pode estar, por exemplo, nas publicações de engenharia ou de arquitetura. Então, tem outros campos do conhecimento que tangenciam a questão da sustentabilidade e que talvez tenham outros trabalhos que, pelo fato de serem egressos, vamos dizer, de outras áreas de conhecimento, você não está nas bases que você pesquisou. Mas, sim, de qualquer forma, assim, parabéns pelo trabalho. Eu acho que você trouxe uma contribuição, principalmente ali no final, quando você começa a fazer uma análise mais crítica, né?
Sim. E espero que ajude você aí na sua tese de doutorado. Sucesso para você, Obrigada. tá bom? Obrigada. Muito bem. Eu esqueci de pôr meu vídeo aqui. Agora, Miriam. Miriam, você Olá, boa pode pôr sua noite. apresentação, por favor. Tudo bem, Miriam? Tudo bem? Um pouco resfriada, mas tudo bem. Não tem problema. A gente não pega o vírus aqui, né? Não, só a voz que tá Tem horrível. vírus no computador, mas não é esse, não é o da gripe. É. Vocês conseguem ver? Sim. Tá. Então, eu queria primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui, e a disponibilidade e a atenção de vocês. O tema do meu artigo é inovar para reinventar, implantando cultura de inovação em uma empresa pública tricentenária. O objetivo do artigo é realizar um plano de ação para a implantação de uma cultura de inovação em uma empresa pública a partir da identificação dos desafios e benefícios da mudança esperado pelos líderes da organização. Quem é essa empresa pública tricentenária? Essa empresa pública tricentenária, ela tem 330 anos de existência. Ela é responsável atualmente por fornecer cédulas e moedas, ou seja, o nosso dinheiro físico, selos de fiscalização de cigarros e de urnas. Essas urnas são aquelas urnas eletrônicas que a gente utiliza para votação, e a produção do passaporte brasileiro. Os atuais valores dessa empresa pública tricentenária, que a gente chama no artigo de EPT, são integridade, comprometimento, segurança, eficiência, qualidade e sustentabilidade. E a visão atual dela é ser reconhecida por sua excelência e inovação em seus produtos e serviços. Indo para o nosso referencial teórico, a gente utilizou o questionário baseado no modelo OKAI, dos autores Cameron e Quinn. O OKAI é um instrumento de avaliação da cultura organizacional, então ele vai classificar em 4 tipos a cultura organizacional, aonde a gente tem nesses 4 quadrantes. Primeiro, a cultura clã, que tem por característica ser um tipo familiar, trabalho em equipe, coesão, envolvimento dos trabalhadores e compromisso da empresa com os funcionários. Quando a gente fala de um tipo familiar, não necessariamente é uma empresa onde a gente tem um pai, um filho herdando aquela organização, mas sim um ambiente onde as pessoas se sentem como se fossem uma família. Os líderes são vistos como mentores e até mesmo como figuras paternas, e o que mantém essa organização unida é a lealdade e a tradição. No segundo quadrante, a gente tem a cultura que a gente vai chamar de adhocracy, que é uma cultura voltada para a inovação. Então, ela é especializada, ela é dinâmica, ela valoriza a experimentação e a inovação, não tem medo de mudanças e assume muitos riscos, se for necessário. Os líderes são muito eficazes, são visionários, inovadores e orientados para o risco. E o que mantém essa organização unida é o compromisso com a experimentação e o novo, né, a inovação. Terceiro tipo de cultura é a hierarquia. Então, essa organização ela já tem uma cultura com um ambiente de trabalho muito formalizado, muito estruturado, primado por procedimentos, normas e regras. Os líderes são muito eficazes e bons organizadores, e o que mantém essa organização unida são regras e políticas formais. E, por último, a cultura de mercado, onde a gente tem uma organização orientada para o ambiente externo, para competitividade, produtividade, resultado e lucros, e os líderes são produtores obstinados e concorrentes, e são muito duros e exigentes. E o que mantém essa organização unida é a ênfase em vencer. Então, baseado nesse referencial teórico, no modelo OKAI do Cameron e do Quinn, a gente foi para a metodologia. Então, a gente tem aqui uma definição do caso de estudo e do método. A gente escolheu a empresa pública tricentenária como nosso estudo de caso. Rodamos o questionário do modelo OKAI somente com os líderes dessa organização. E aí a gente pegou os líderes no nível de superintendentes e os níveis no nível de gerente. Então, num total de 19 superintendentes, 17 responderam à pesquisa. E num total de 72 gerentes, nós tivemos um número de 54 gerentes respondentes. Fizemos o tratamento e análise desses questionários.
Depois tivemos uma segunda etapa da pesquisa, que foi a pesquisa qualitativa, onde teve uma entrevista com esses líderes, com 9 líderes, na verdade, que se predispuseram, né, a poder responder essa pesquisa. Então, dessas 9 entrevistas, nós fizemos a transcrição, a análise e o conteúdo dessas entrevistas. Na análise quantitativa, que foi a resposta, né, do questionário baseado no modelo CAI, nós vemos assim que não fugiu de fato do que se espera de uma empresa pública, né, uma empresa de governo, aonde ela tem muitas normas, muitos procedimentos, muitos processos a serem seguidos. Geralmente, a maioria em si são organizações muito departamentalizadas, né? Sua estrutura é de departamentos, são de caixinhas separadas. Então, a gente tem aqui duas visões, né, que o modelo OCAI traz. O modelo OCAI, primeiro, ele quer saber qual é a visão de quem está respondendo o questionário, a visão atual dessa cultura, que é ali a cor azul no gráfico, e a visão futura, ou seja, o que essas pessoas que estão respondendo, no caso, os líderes, desejariam de cultura para essa organização. Então, a gente vê uma maior pontuação na visão atual de cultura hierárquica. Então, os líderes enxergam que a EPT tem uma cultura muito forte voltada para a hierarquia, e eles apresentam um desejo muito grande, muito próximo em todas as demais, né, culturas. Porém, o que a gente destaca aqui é que a maior diferença, né, o maior gap que a gente encontra entre a atual e a futura é quando a gente olha para a cultura de inovação, que é a dirocracia. Então, aqui na cultura da dirocracia, a gente tem, na visão atual dos líderes, uma pontuação de 937, e quando a gente olha para o quanto eles gostariam que ela fosse de inovação, a gente tem 1.857 de pontuação. Indo para a análise qualitativa, montamos 6 categorias para poder entender dessa liderança se havia um entendimento sobre a cultura organizacional, se eles sabiam o conceito ou o que isso significava dentro de uma organização, o tema cultura. Uma percepção da cultura organizacional da EPT, então como que esses líderes enxergam a cultura dessa organização, se existiam subculturas, se eles viam, né, essa evidência de subculturas, ou seja, de culturas diferentes dentro de uma mesma organização. Quais os desafios que eles entendiam que essa empresa deveria enfrentar para implementar uma cultura de inovação, os benefícios de uma cultura de inovação, dessa implantação, e o futuro desejado que eles têm como sentimento para essa organização. E aí, na análise qualitativa, focando em alguns pontos que os entrevistados trouxeram para cada categoria, foi identificado que sim, a liderança entende o que é cultura organizacional, muitos líderes responderam sobre a cultura ser um pilar da organização, sobre ser os valores que a empresa carrega, suas crenças, sobre ser o modo, né, como as pessoas se comportam dentro da organização. Sobre a percepção da cultura organizacional na EPT, eles entendem que a cultura é muito conservadora, é muito enraizada, principalmente em silos, ou seja, cada um tem ali o seu papel separado, né, nos seus quadrados, né, que são as caixinhas da hierarquia, e que ela é muito departamentalizada. Então, isso vai muito de encontro também à visão que foi respondida pelos gerentes e superintendentes lá no questionário OCAI, quando a gente vê que na visão atual de cultura, a hierárquica tem uma maior pontuação. Sobre a existência de subculturas, muitos líderes falaram sobre a questão da área fabril e da área administrativa. Visto que a EPT é uma fábrica, né, onde se é produzido os produtos que aqui foram citados, existe uma área administrativa e existe uma área fabril, e existem, então, subculturas dentro dessas áreas, além de outras existentes, como a questão da idade. A EPT, por ser uma empresa, né, que tem um tempo muito longo, é uma das mais antigas dentro do governo brasileiro, que são os 330 anos, ela tem empregados que variam de 10 a 40, 45 anos de empresa trabalhando ali no mesmo ambiente. Então, isso também, essa questão geracional, também gera subculturas dentro da organização. A quarta categoria foram os desafios para a implementação de uma cultura de inovação. Então, eles entendem que os desafios é a falta de ousadia, eles entendem que a EPT se encontra numa zona de conforto, a qual ela deveria romper para conseguir implantar essa cultura de inovação.
Existe um medo de responder a qualquer ato falho para órgãos de controle, né? Existem muitos órgãos de controle dentro do governo hoje, como o CGU, TCU, Tribunal de Contas, né? A Controladoria, dentre outros, que fazem parte, né, do dia a dia das empresas públicas. Então, existe esse temor, né, sobre como inovar e o que inovar e como responder, principalmente, para esses órgãos de controle. Os benefícios que eles entendem para uma cultura de inovação seria uma retenção desses empregados. Hoje a EPT ela tem um número, não chega a ser grande, mas tem um número de pessoas que saem, né, em busca de novos desafios ou que não se enquadram dentro daquele ambiente organizacional. Então, eles entendem que se tivesse uma cultura de inovação maior, essas pessoas poderiam ficar mais tempo dentro da EPT. Eles também têm um foco muito grande quando se fala em inovação, eles sempre se remetem a uma diversificação do seu portfólio de produtos e serviços. Isso porque quando você olha para os produtos e principalmente produtos, né, não digo tanto serviços da EPT, você vai ver que são produtos que, com a evolução tecnológica, eles tendem a serem transformados, né, principalmente por conta da transformação digital. Então, quando a gente olha para o dinheiro físico, cédulas e moedas, a gente vê o Banco Central falando de Drex, que é o dinheiro digital. A gente vê os bitcoins surgindo, então o passaporte também, que é uma caderneta física, né, que hoje a gente usa para poder viajar e até carimbar vistos. Também, provavelmente, daqui a algum tempo, vai se tornar digital também. Os selos de segurança, muitos já são impressos, os QR Codes já são impressos, não são necessariamente impressos, quando eu digo é em tinta em seus produtos, né, e não necessariamente em papelzinhos. Então, quando eles pensam em inovação, há um anseio em ampliar esse portfólio de produtos e serviços, muito pelo temor de que esse produto chegue ao seu fim de vida. Então, eles veem a cultura de inovação como um fator muito importante para que essa diversificação no seu portfólio de produtos e serviços aconteça. Sobre o futuro desejado, eles entendem que a inovação é um fator vital para a EPT, isso porque eles pensam que se não houver, né, uma implantação de uma cultura de inovação, isso pode acarretar num risco para a sobrevivência e existência da própria EPT. E aí, uma proposta de intervenção do artigo foi um plano de ação, exatamente para conseguir implantar essa cultura de inovação dentro da EPT. Aqui nós temos 5 passos para uma mudança de cultura. E aí, o primeiro passo seria a criação de um comitê. A criação do comitê não é nada novo para a EPT, nos vários documentos que a gente estudou para fazer o artigo, cita-se a criação de um comitê na política de inovação da EPT, contudo, a criação desse comitê, ele teria um papel diferente e uma composição diferente também, que seria, na verdade, líderes representativos de cada área, que seria muito importante que todas as áreas tivessem, de fato, um representante dentro desse comitê. Isso porque a inovação ela precisa ser vista por toda a organização, então somente como uma caixinha ou como uma área dentro da organização. Então todos precisam estar engajados nisso e tendo um representante de cada área dentro do comitê, esse também conseguiria fazer multiplicadores dentro da própria organização. Um fator muito importante que é colocado no artigo para a criação desse comitê seria, de fato, o apoio do nível estratégico. Então, também seria muito importante ter um representante tanto das diretorias quanto da presidência nesse comitê. O segundo passo seria estabelecer um consenso. Então, foi feita uma pesquisa aqui nesse artigo somente com os líderes. O interessante seria que essa pesquisa, né, baseada no modelo CAI, fosse feita com todos os empregados. Hoje a EPT tem em torno de 1.900 empregados entre a área fabril e a área administrativa. E depois do entendimento dessa visão atual de cultura e dessa visão futura de cultura que eles desejam, divulgar essa proposta de mudança, né, para toda a organização, demonstrar o que era uma cultura, por que a mudança para uma cultura de inovação é tão importante e levar isso para toda a organização novamente, desmistificando qualquer dúvida e qualquer medo. Então, a reunião em grupos seria muito importante com todos os empregados para tirar essas dúvidas e esses temores que a mudança, né, acaba provocando nas pessoas e trazer uma maior transparência também entre todos. O terceiro ponto seria elaborar programas de incentivo.
Então, seria um passo muito importante a capacitação desses empregados, né, no tema de inovação, seja em metodologias ágeis ou formas de pensar, mas criar um ambiente de fato colaborativo, um ambiente onde essas pessoas possam ser ouvidas, onde elas possam sugerir novas ideias e elas possam ser implementadas, né, não só ouvidas, mas também implementadas para que elas possam ver que elas estão sendo reconhecidas principalmente. Criando um sistema de recompensa, estabelecer um orçamento real e factível para que essa cultura de inovação também aconteça é um fator primordial. O quarto passo seria estimular a inovação incremental. Então, criar pequenos grupos, como se fossem squads, baseados em metodologias ágeis, para que a partir dessas pequenas mudanças, os empregados possam se sentir parte dessa mudança e implementar, né, trazer resultados de poucas mudanças, por mais que sejam pequenas nesse início, mas que sejam dado o devido reconhecimento e a transparência para todos, a divulgação disso também seria muito importante. E aqui nesse passo, principalmente, o erro precisa ser permitido e precisa ser um fator para um aprendizado mais rápido. Então, dentro da empresa pública, há um temor de se errar e de como se responder, como foi dito pelos entrevistados, mas aqui a gente precisa entender que o erro vai acontecer e que ele é um fator de aprendizado para que a gente possa corrigir rápido e acertar. E por último, o quinto passo seria gerir esses resultados através de métricas, de indicadores, de cronogramas e, de fato, assim, a gente sugere que o comitê continue existindo, mesmo que seja talvez com um pouco menos de pessoas, que a sua periodicidade de reuniões também possa diminuir, mas que haja, de fato, a melhoria contínua, que isso não se acabe, que sempre haja ali um grupo para que possa acompanhar essas mudanças e a implantação dessa inovação nessa organização. As considerações finais, então, como benefícios da implantação dessa cultura de inovação, espera-se que gere maior colaboração, estabeleça estruturas mais horizontais e resulte em um aumento de receita com novos produtos e serviços e a sua diversificação no seu portfólio. A cultura de inovação para inovação vai oferecer uma tão sonhada continuidade para a empresa, que hoje é um temor, né, na questão da sobrevivência da empresa baseado nos produtos que hoje ela fornece ao Estado, e trazendo também uma importância estratégica para a sociedade e para o Estado, que também é uma fala, né, dos próprios colaboradores dessa organização. Caso não haja um aumento dessa inovação, a organização poderá ficar em uma posição mais fragilizada e comprometida a médio ou longo prazo. O tema de inovação na esfera pública se mostra um tema muito complexo para as organizações, que têm por essência a burocracia e seus processos, e espera-se que esse trabalho tenha um potencial de servir como referência para outras instituições na sua busca por implantar uma cultura de inovação. Então, a gente espera que não só esse trabalho, né, auxilie a EPT, mas também outras empresas públicas que possam ter como característica essa cultura hierárquica atualmente. Obrigada. Muito bom, Miriam. Gostei muito do seu trabalho. Alguém quer fazer alguma pergunta antes de mim? Bem, então, primeiro, você trabalha na EBT, não? Sim, eu trabalho na EPT. Trabalha. Bom, primeiro está de parabéns. Eu acho que o trabalho vai ajudar realmente a empresa. Agora, tem uma questão, logicamente, pela natureza da instituição, né? Vamos dizer assim, deve ter as questões de segurança, tipo uma caixa forte, né? Porque ali, bom, enfim, imagina qualquer evento, né, de invasão, sei lá, né, ou de tentativa de manipular os valores, né, que são muito importantes, né, em termos de credibilidade do próprio governo. Então, tem uma questão crítica. A segunda questão que eu queria te perguntar é com relação a só o único cliente é o governo. Não, mas é a maior parte. Porque me parece que ela é praticamente um monopólio, né? Então, a questão da competição não preocupa porque é praticamente a demanda está garantida, né? Não tem competição. Então, logicamente que na hora que você fizer aquele diagrama, a questão de mercado, né, ou a questão da inovação vão certamente sempre estar não sei se é segundo plano a palavra certa,
mas na frente está a questão da segurança, dos processos, da hierarquia, da burocracia, quer dizer, é muito natural que nesse tipo de organização, então está muito coerente com o que se espera, né? E fazer qualquer movimento, você tem toda a razão, funcionários antigos, né? Muita gente provavelmente já está lá há 30, 40 anos. Agora eu queria te perguntar uma coisa com relação à presidência, né? Sendo é uma empresa pública, né? Esse presidente ele vai mudando de acordo com os governos, ou tem uma carreira na alta cúpula da empresa, ela tem um viés político, assim, de indicação, ou ele é estável? Não, a EPT é uma empresa pública e uma empresa pública de capital privado. Isso quer dizer que atualmente ela não depende do governo para existir. Ela tem que ter sua própria receita e lucro, né, para garantir sua própria sobrevivência. Então, esse é um fator que responde à questão sobre a concorrência. Ela, de fato, precisa concorrer, mesmo que seja com empresas privadas que venham atender ao Estado brasileiro. De fato, hoje, os maiores clientes da empresa pública são entes do Estado, a gente está falando de Banco Central, Polícia Federal, Receita Federal, mas a EPT também exporta, né? Há um tempo atrás, até o ano passado, ela exportou pesos argentinos e já proveu também algumas cédulas e até moedas para outros países. É, sobre a diretoria da EPT, a EPT, ela é uma empresa pública, então, às vezes, ela é utilizada pelo próprio Estado como um instrumento de barganha ali, de votos. Então, a todo momento, podemos dizer a cada 2, 3 anos, a gente tem uma alteração de diretoria, às vezes até alterações mais de uma vez, 2, 3 vezes no mesmo governo. Então, não há uma diretoria estável, ela é muito voltada para a questão política. Essa é uma questão importante, porque todo o processo de mudança de cultura, principalmente quando a gente fala de inovação, depende muito das lideranças, da visão das lideranças, né? Então, você precisa ter uma visão de longo prazo, né? E isso não pode ser sensível à mudança na alta cúpula da empresa. Então, talvez na construção do projeto, né, as questões de governança elas precisam estar, de alguma forma, blindadas. É preciso que se constitua algum tipo de Conselho. arcabouço institucional que garanta que isso independa de quem está na alta cúpula da empresa. Então, é complexo isso. Eu estou falando isso, eu estou É, pensando, mas eu sei que não é simples, mas já que você está à frente dessa iniciativa, imagino que você vai levar isso, não sei se já levou, mas possivelmente vai levar isso para dentro da empresa, que é uma proposta que eu acho de grande valor, está super de parabéns, obrigada. mas eu acho que você tem que pensar realmente nessa questão de Atualmente, atualmente a garantir. gente tenta colocar isso no planejamento estratégico, né, que é um instrumento que a gente tem de médio prazo, aí de 5 anos, e é aprovado pelo Conselho Administrativo também da organização, mas ele também é um instrumento que a cada direção alguém vai lá e mexe um pouquinho nele. Então, realmente, esse talvez seja um dos maiores desafios da organização. Muito bom. Parabéns, então, pelo seu trabalho. Obrigada. Deixa eu ver aqui. É um trabalho típico de mestrado profissional mesmo, né? Com uma proposta de intervenção, com plano de ação. Eu acho que você é professor ou você está concluindo o mestrado? Eu concluí no ano passado. Concluiu, tá. Que Esse é bom. meu primeiro artigo, minha primeira apresentação. Nossa, que Eu estou bacana. iniciando ainda nesse processo. Parabéns, parabéns. Então tá. Obrigada. Pessoal, eu acho que se não tiver mais nenhuma pergunta, os autores do último artigo não apareceram. Então, se alguém tiver alguma outra questão, senão nós vamos encerrar. Eu tenho uma pergunta para Miriam. Opa, oi Suzy, por favor. Miriam, tu falaste a questão
do que os líderes gostariam que essa mudança organizacional acontecesse, esse nível, o que eles vislumbram, justamente por no dia a dia eles entenderem as necessidades da empresa e entenderem as suas próprias necessidades enquanto funcionários, enquanto servidores. Mas eu gostaria de saber se é possível que aconteçam ao menos pequenas mudanças. Você citou mudanças a médio e a longo prazo, mas seria possível mudanças a curto prazo para ajudar no dia a dia dessa prestação de serviço desses funcionários? Oi, Suzy, obrigada pela pergunta. Sim, é possível, né? Só que ainda há uma grande resistência quanto a mudanças dentro do ambiente, por mais pequenas que sejam as mudanças dentro da organização. Assim, como foi dito, ela é uma organização de fato departamentalizada, né? Fechadas nos seus blocos, com muitos processos e muitos normativos. Há tentativas, assim, existe uma política de inovação dentro da EPT atualmente, existiram também grupos baseados, não sei se você conhece, mas em squads, em metodologias como o framework Scrum, onde foi se montado o primeiro documento digital que a EPT fez para comercializar como um serviço e não mais como um produto. E aí é que entram clientes que não são do Estado, né? São conselhos federais, como o Conselho de Fonoaudiologia, Conselho de Biomedicina, são clientes da EPT. Então, pequenas mudanças, elas têm ocorrido, mas são mudanças pontuais e dentro de algumas áreas. Ainda não é, de fato, uma implantação de uma cultura de inovação. Certo. Obrigada, Miriam. Incrível o seu trabalho, parabéns. Obrigada, eu que agradeço. Bom, pessoal, então, muito obrigado pela presença de todos. Sucesso para vocês aí nos seus projetos. E eu declaro encerrada a nossa sessão. Boa noite a todos. Obrigada, boa noite. Tchau, tchau.